Pessoal, então vamos lá, olha só. Nós estávamos comentando essa questão. Aí o que a gente viu foi o seguinte, que o examinador falou que a descoberta da tumba de Ramsés aconteceu antes das investigações com relação à Biblioteca de Alexandria. Então já marcamos isso aqui, que é nuclear no item. Nós já vimos que ele colocou infere-se, mas se ele tivesse colocado depreende-se, nós não ficaríamos preocupados, sim ou não? Então, o que nós estamos combinando aqui é o seguinte, você não vai ficar preocupado com infere-se ou depreende-se e você vai simplesmente julgar aquilo que ele disse. Legal? Se o que ele disse encontrarmos no texto é verdade e se não encontrarmos no texto é mentira, independente do infere-se ou depreende-se. Já falei para vocês que de forma teórica, de forma acadêmica, há diferença, só que para a prova de concurso público a gente tem que ter objetividade. Então, é como eu tenho que pensar para resolver o problema sem ficar filosofando. Então, vamos lá. Vamos voltar para o texto e vamos acompanhar o que ele diz. Essa prova foi uma prova bem inteligente, vocês vão gostar, foi uma prova bacana. Ele colocou o seguinte, pessoal, é bem interessante que vocês... Eu vou ler e vou marcando alguns pontos importantes. Você está com o teu material aí? Então é importante no teu material você já ir marcando aquilo que é nuclear, porque quando a gente for julgar o item, você já está com a informação marcada, legal? Então o que eu for fazendo aqui, você vai marcando aí no teu material. Então vamos lá, olha só. Fundada por Ptolomeu Filadelfo no início do século III a.C., a Biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe perfeita para a discussão sobre a materialidade da comunicação. As escavações para a localização da biblioteca, sem dúvida um dos maiores tesouros da antiguidade, atraíram inúmeras gerações de arqueólogos, inutilmente. Só uma observação, esses números que apareceram aí no meio do texto eram os números da linha no texto original, tá? Então aí é só para indicar a linha. Então tá. Então ele falou que a Biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe perfeita para a discussão sobre a materialidade da comunicação. Aí ele falou que as escavações, olha só, para a localização da biblioteca, sem dúvida um dos maiores tesouros da antiguidade, atraíram inúmeras gerações de arqueólogos, inutilmente. Ficaram um maior tempão procurando, cavando, mas ele falou que isso foi inútil. Então, vamos continuar. Tratava-se, então, de uma biblioteca imaginária cujos livros talvez nunca tivessem existido. Então, ele falou, opa, o povo procura e não encontra, por quê? Talvez os livros nunca existiram, a biblioteca nunca existiu. Aí ele continua. Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que descreviam o lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos. E eis o que, vou marcar até de outra cor, e eis a solução do enigma, O acervo da Biblioteca de Alexandria era composto, ele falou que o acervo era composto por rolos e não por livros. Então eles estavam um maior tempão procurando, só que eles estavam procurando no formato do livro, sendo que, na verdade, a Biblioteca de Alexandria era composta por rolos e não por livros. Tudo legal? É por isso que aqui ele falou o seguinte, descrevia um lugar em que se encontravam centenas de milhares de quê? De rolos. E eis a solução do enigma. Eis a solução do enigma, porque o acervo, na verdade, era composto por rolos e não por livros. Legal? Pressuposição, por certo, ingênua. Ou seja, atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas diversas. Aí, pessoal, quando ele fala pressuposição, por certo, ingênua, ou seja, atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas diversas, ele está falando o quê? O povo ficou mó tempão procurando a Biblioteca de Alexandria, só que procuravam a biblioteca conforme a nossa materialidade, conforme o que a gente conhece hoje como livro. Então, qual é o formato do nosso livro hoje? Aí estavam procurando, só que a biblioteca era do século III a.C. Então, provavelmente, o modelo que temos hoje de livro não era o modelo da época.
Então, lá, na verdade, os livros eram rolos e o nosso formato de livro era diferente. O nosso formato de biblioteca era diferente. Acompanharam a ideia? Então, vamos continuar. Aí ele falou, então, que encontraram agora a biblioteca, só que a biblioteca era composta por rolos e não por livros. E não estavam encontrando porque estavam procurando no modelo de hoje. Em vez de um conjunto de salas com estantes dispostas paralelamente e enfeixadas em um edifício próprio, a Biblioteca de Alexandria consistia em uma série infinita de estantes escavadas nas paredes da tumba de Ramsés. Então, a Biblioteca de Alexandria, na verdade, eram rolos que estavam nas paredes da tumba de Ramsés. Ora, mas não era essa a melhor forma de colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? Então, olha que essa pergunta que foi feita aqui é uma pergunta importante para o leitor, porque ele fala assim, ó, ora, mas não era essa a melhor forma de colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? Então, está guardado ali nas paredes da tumba de Ramsés e falou que preservando-os contra as intempéries. Tudo legal? Então, vamos lá. Os arqueólogos que passaram... Deixa eu apagar essa marcação. Os arqueólogos que passaram anos sem encontrar a Biblioteca de Alexandria, sempre a tiveram, os arqueólogos, sempre a tiveram diante dos olhos, mesmo ao alcance das mãos. No entanto, jamais poderiam localizá-la, já que não levaram em consideração a materialidade, dos meios de comunicação dominante na época. Eles, na verdade, procuravam uma biblioteca estruturada para colecionar livros e não rolos. Quantas bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a materialidade dos meios de comunicação? Eu acho que até aqui a gente já consegue julgar o que foi perguntado. Claro que eu voltaria, a gente vai terminar de ler, mas eu acho que até aí, para aí, já dá para julgar aquilo que foi perguntado. Vamos avaliar então. Vamos olhar de novo o que ele perguntou. Então vamos lá. Ele falou o seguinte, que infere-se do texto que a descoberta arqueológica da tumba de Ramsés precede as investigações de arqueólogos. Pessoal, acompanhando a informação que a gente encontrou no texto, a gente tem o seguinte, o povo ficou mó tempão procurando a biblioteca e não encontravam a biblioteca, porque estavam procurando com um modelo diverso, tudo legal? Então estavam procurando com a biblioteca existente hoje, o livro existente hoje, só que naquela época era diferente. E eles já tinham informações de que havia rolos, existiam rolos, e depois eles só associaram, opa, esses rolos, na verdade, são os livros da Biblioteca de Alexandria, e esses rolos estão na parede da tumba de Ramsés. Então, vocês concordam que, com certeza, primeiro eles descobriram a tumba e depois eles descobriram a Biblioteca de Alexandria. Vocês concordam? Então, a tumba já estava ali. E depois eles associaram aqueles rolos à biblioteca. Então, a descoberta da biblioteca foi depois da descoberta da tumba. Legal? Então, aqui ele colocou precede. O que a gente sabe é que o que precede? A descoberta da tumba, eu vou até colocar da seguinte forma para vocês que vai ficar mais claro. O texto nos disse que a descoberta da tumba é o que está no texto. Precede o quê? Fala para mim. Precede a descoberta da Biblioteca de Alexandria. Então, foi o que a gente acabou de avaliar. Primeiro, eles descobriram a tumba e depois descobriram a biblioteca. Então, na verdade, a descoberta da tumba precede a descoberta da Biblioteca de Alexandria. É isso que está no item? Ele falou, infere-se do texto, que a descoberta da tumba, está aqui, precede, é verdade, até aí está bacana.
Mas ele falou que a descoberta da tumba precede o quê, pessoal? Olha o núcleo do objeto que nós já tínhamos marcado. Ele falou que precede as investigações de arqueólogos acerca da Biblioteca de Alexandria. Então, o item falou o seguinte, que primeiro eles descobriram a tumba e depois começaram a investigar sobre a Biblioteca de Alexandria, com relação à Biblioteca de Alexandria. Vocês concordam que o texto me diz que quando descobriram a tumba e o texto me diz quando descobriram a biblioteca? Mas vocês conseguem encontrar no texto algum ponto do que a gente leu até agora, algum ponto que me diga quando foi que começaram as investigações? Então, eu sei quando descobriu a tumba e quando descobriu a biblioteca. O item disse que a descoberta da tumba precede as investigações. A gente não sabe quando é que começaram a investigar. Ele disse que atraiu inúmeras gerações de arqueólogos, mas ele não delimitou um tempo e nem falou que foi antes ou depois da descoberta da tumba. Se o examinador tivesse falado que a descoberta da tumba de Ramsés precede a descoberta da biblioteca, seria verdade. Mas ele falou que a descoberta da tumba precede as investigações. Essa informação nós não temos no texto. Então, este item é um item falso. Eu acho que é um item bem perigoso, porque quando você lê rápido, você não observa que investigações é o núcleo do objeto direto de preceder. E aí você leria até, precede a biblioteca? Não, não precede a biblioteca. Ele falou que precede as investigações, e não é isso que a gente tem no texto. Tudo legal? Pessoal, eu queria que vocês trabalhassem da seguinte forma, e vocês vão perceber que a gente vai colocar essa dica em prática aqui o tempo todo em vários itens. Como é que vocês vão fazer na hora da prova? Olha só. Vocês vão primeiro ler o item, e no item você vai marcar o verbo. E aí você vai perguntar, ainda estou no item, legal? O verbo. Aí você vai perguntar, tá falando de quem? Opa, tá falando de X. Tá falando o quê? Opa, tá falando B. Então, tá falando de X e tá falando B. Depois, você vai no texto e vai avaliar. Opa, esse verbo que ele colocou no item, eu encontrei no texto? Encontrei. Mas, ora, ele vai falar, opa, tá falando de quem no texto? Tá falando de X, então tá falando legal. Por exemplo, a descoberta da tumba precede, e de acordo com o texto, a descoberta da tumba realmente precede alguma coisa. Só que aí eu vou também avaliar, tá falando o quê? Observem que o item falou que a descoberta da tumba precede as investigações. Só que o texto diz que a descoberta da tumba precede a descoberta da Biblioteca de Alexandria. Porque muitas vezes ele utiliza no item e no texto o mesmo verbo, só que muda o referente do sujeito ou muda o referente do complemento, vocês entenderam? Então, a descoberta da tumba precede as investigações? Não. A descoberta da tumba precede a descoberta da biblioteca. Então, ora, aqui é X, ele continua X, o verbo continua o mesmo, só que ali no item, no texto era A e no item ele coloca B. Se mudou o referente, não tem como a informação ser a mesma do texto. Ou ora, ele vai mudar o referente do sujeito, era X, era Y e ele coloca X. Ou ora, ele vai mudar o próprio verbo. Pessoal, vocês acreditam que realmente é um trabalho de investigação? Você vai voltar como investigador no texto avaliando. Opa, ele falou o quê? Falou de quem? Ele falou o quê? Como é que ele completou esse verbo? Então, é um trabalho de investigação no texto. Desse jeito, pessoal, a interpretação de texto fica objetiva. Porque, na verdade, o que eu ouço muito em sala de aula é os alunos falarem, não, professor, interpretação de texto é complicado porque cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito. É por isso que eu já comecei o curso falando de objetividade. Então, procure no texto, como investigador, o referente para aquilo que ele quer. Se mudou o referente, o negócio vai estar errado. A não ser que ele mude e coloque uma palavra sinônima, é claro. Se ele colocar um termo sinônimo no lugar do outro, é claro que dá. Se ele colocar um verbo sinônimo, é claro que dá. Vocês entenderam?
Então, vamos fazer desse jeito e eu queria que vocês treinassem assim. Prova que você for pegar para fazer aí, treine dessa forma. Cadê o verbo do item? Cadê o verbo do texto? Voltei investigando. Tá falando o quê? Tá falando o quê? Tá falando de quem? Legal? Então, vamos continuar. Vamos lá. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Então, qualquer coisa volta, assiste de novo o pedacinho que não entendeu, mas não deixa a informação passar. Então, item número 1 foi um item falso, ele mudou o referente. O verbo está adequado, o sujeito está adequado, mas ele mudou o referente do complemento. Então, vamos lá. Item número 2. Item número 2, olha o que nós temos aqui. Depreende-se, o que nós combinamos? Não vá dar ideia para essa palavra. Faça de conta que essa palavra não está aí e nós vamos ler apenas o que veio depois, tudo bem? Aí temos assim. Depreende-se do texto que a pesquisa arqueológica deve prescindir, ele falou que a pesquisa arqueológica deve prescindir de fontes documentais e concentrar-se na avaliação de achados materiais. Pessoal, até antes de parar e julgar isso aqui, eu quero fazer a seguinte pergunta. Aí vocês estão acompanhando o texto completo, nós lemos o primeiro parágrafo do texto. A ideia central do primeiro parágrafo do texto, do que a gente viu até agora, o objetivo maior é falar sobre a Biblioteca de Alexandria? Então, a ideia central do texto é falar sobre a Biblioteca de Alexandria? Claro que é, professora. A gente está avaliando aqui quando descobriu a tumba, descobriu a biblioteca. Não é. A ideia principal desse texto é falar sobre a materialidade do meio de comunicação. E aí, por quê? Eles procuravam em um modelo, na verdade era outro modelo que se tinha para aquela época. Então, a ideia principal desse texto aí não é a Biblioteca de Alexandria. Na verdade, a ideia principal do texto é falar sobre a materialidade do meio de comunicação. Acompanharam? E a Biblioteca de Alexandria foi simplesmente um exemplo para se falar com relação à materialidade. Tudo bem? Então, eles não encontravam a biblioteca porque estavam procurando num modelo diverso, de uma forma diferente, com relação ao que se tinha naquela época. Aí o item falou o seguinte, olha só, passei. O item 2 falou o seguinte, depreende-se do texto que a pesquisa arqueológica, ficar o maior tempão procurando a Biblioteca de Alexandria, deve prescindir. Pessoal, fala se o examinador o tempo todo não usa esse verbo, prescindir, e normalmente as pessoas se confundem. Então, quando eu digo, por exemplo, que a sua presença é imprescindível, eu estou falando que você não pode faltar, legal? É indispensável. Quando eu falo que a sua presença é prescindível, eu estou falando que a sua presença é dispensável, legal? Então, o prescindir é dispensar, não é necessário. Então, aqui ele está falando que não é importante, que não é necessário, legal? Quando ele colocou o prescindir. Então, ele falou que a pesquisa arqueológica deve prescindir de fontes documentais, ou seja, ele falou que as fontes documentais não são importantes, não são necessárias, e deve concentrar-se na avaliação dos achados materiais. Humanidade, cada item, para o examinador me dar a informação completa a ser julgada, ele faz várias afirmações, que é o que a gente chama de premissa. Eu não aconselho que vocês julguem o item avaliando tudo de uma vez, lendo o item como um pacotão. A melhor parte é julgar, a melhor estratégia é julgar por partes. O examinador fez uma afirmação, para e julga. Fez outra afirmação, para e julga. Fez outra afirmação, para e julga. Então aqui, a primeira afirmação que ele fez foi essa. Depreende-se do texto que a pesquisa arqueológica deve dispensar, falou que não é necessário, deve dispensar fontes documentais. Opa, eles não estavam encontrando a biblioteca porque não levaram em consideração como era na época. Então é necessário avaliar como era na época, avaliar as fontes documentais? É claro que é. Então deve dispensar? É claro que não. Então a primeira premissa do item já é uma premissa falsa. Pessoal, aqui nós não vamos colocar em prática o que vocês aprenderam aí com a tabela verdade. Porque eu estou falando o seguinte, ó, você vai julgar o item como
O examinador afirmou, para e julga. O examinador afirmou, para e julga. O examinador afirmou, para e julga. Se tivermos uma premissa verdadeira, uma premissa verdadeira, uma premissa verdadeira e uma premissa falsa, sem dúvida, esse item será falso. Porque vocês sabem que, de acordo com a tabela verdade, de acordo com a lógica, que eu não sei que lógica tem, eu já decidi que se eu pensar que é verdade, eu coloco falso, porque eu não entendo nada daquela lógica. Então, de acordo com a tabela verdade, pode ser que verdadeiro e falso dê verdadeiro, não é isso? Só que aqui nós estamos falando da lógica da argumentação. Não tem como um argumento maior ser verdadeiro apoiado em premissa falsa. Eu estou falando da lógica da argumentação. Tudo legal? Então, se no item aparecer alguma afirmação falsa, aparecer alguma premissa falsa, o item já é falso. Então, neste item que nós acabamos de ler, a primeira premissa já era falsa. Então, não precisaria nem terminar de ler. É claro que aqui leremos, mas na hora da prova, se a primeira premissa for falsa, mas é uma alegria medonha, porque o item já será falso. Que legal. Ah, professora, mas ele não pode reconstruir e fazer com que esse item seja verdadeiro? Não tem como construir uma verdade maior apoiado em um elemento falso. Legal? Isso é da lógica da argumentação. Um argumento como um todo é válido quando todas as premissas forem válidas. Tudo legal? Quando todas as premissas forem verdadeiras e tiverem sentido entre si. Vocês estão entendendo? Então, vamos julgar o item indo por partes. Não vamos ler o item como um todo. Pessoal, e isso que eu estou falando aqui não é só para a parte de interpretação de texto. Isso é para os itens de forma geral. Você vai resolver item de direito constitucional? Não leia tudo no pacotão. Veja primeiro, qual foi a primeira afirmação feita? Veja se é verdade. Qual foi a outra afirmação feita? Veja se é verdade. Porque o examinador ele tem tentado nos enganar trabalhando com a lógica linguística. Então ele constrói uma verdade maior apoiado em um pequeno elemento falso. E aí a gente nem percebe que ali há um pequeno elemento falso. Tudo legal? Então, vamos tomar cuidado com o modo de organização do item, não só de interpretação de texto, mas da prova como um todo. Então tá. Então aqui já descobrimos que a primeira premissa é falsa, mas vamos continuar. Aí ele falou, e concentrar-se na avaliação de achados materiais. Opa, eu vou me concentrar só naquilo que eu acho hoje? Não, eu vou avaliar o que se tem ali atrás. Legal? Aí eu coloquei aqui logo abaixo, pessoal, o trechinho de texto que justifica, que nos ajuda a justificar a pergunta que foi feita. Então, no final do primeiro parágrafo, temos assim, que foi o que a gente leu. Quantas bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a materialidade? Então, na verdade, essa materialidade seriam o quê? As fontes documentais. A materialidade dos meios de comunicação. No segundo parágrafo, que ainda não lemos todo, apareceu assim. A gente daqui a pouco vai pegar e ler esse segundo parágrafo todo. Mas continua assim. O conceito de materialidade da comunicação supõe a reconstrução da materialidade específica, mediante a qual os valores de uma cultura são, de um lado, produzidos e, de outro, transmitidos. Então, como era isso naquela época? Aí ele falou que a materialidade exige a reconstrução. E se a materialidade exige a reconstrução, então a gente precisa de fontes documentais, e ele falou que prescinde, que dispensa. Item verdadeiro ou falso? Item falso. Legal? Então, vamos avançar. Pessoal, tá fácil ou muito fácil? Eu acho que esse texto, na verdade, é um texto bem inteligente. Eu gosto muito dessa prova. Então, vamos lá. Item número 3. Das ideias do texto, depreende-se que, para um bom entendimento da história do rádio como meio de comunicação, por exemplo, é preciso atentar, entre outros aspectos, não só para o modo como se ouviu ou se ouve o rádio, individual ou coletivamente, mas também para os diversos formatos deste aparelho, desde o seu surgimento. Então, aqui ele colocou o seguinte, das ideias do texto, depreende-se que, para um bom entendimento da história do rádio,
história do rádio, como meio de comunicação, por exemplo, então ele colocou o rádio como um exemplo, legal? É preciso atentar, entre outros aspectos, não só para o modo como se ouviu e se ouve o rádio, se era individual ou coletivamente, mas deve-se atentar também para os diversos formatos desse aparelho desde o seu surgimento, legal? Então vamos voltar lá no texto para a gente avaliar como é que a gente tem essa informação. Então, vou pegar aí a partir do segundo parágrafo, tá, pessoal? Então, acompanhe aí, já estamos terminando o texto. Ele colocou assim, a partir do segundo parágrafo. O conceito de materialidade da comunicação supõe a reconstrução, que já tínhamos até lido, né? A reconstrução da materialidade específica, mediante a qual os valores de uma cultura são de um lado produzidos e de outro transmitidos. Então, como que os valores da cultura são produzidos e como que os valores são transmitidos? Tal materialidade envolve tanto o meio de comunicação quanto as instituições responsáveis pela reprodução. Então, a materialidade envolve tanto o meio de comunicação quanto as instituições responsáveis pela reprodução da cultura. E, em um sentido amplo, inclui as relações entre o meio de comunicação. Pessoal, olha só, essa parte é importante, hein? Guarda aí. Anote aí, marca no teu material. Inclui as relações entre o meio de comunicação, as instituições e os hábitos mentais de uma época. Então, para reconstruir essa materialidade, é necessário avaliar qual é a relação entre o meio de comunicação, como era o meio de comunicação, como eram as instituições que apresentavam as informações e quais eram os hábitos mentais de uma época determinada. Vejamos. Para o entendimento de uma forma particular de comunicação, por exemplo. Vou ler de novo, desculpem. Vejamos. Para o entendimento de uma forma particular de comunicação, por exemplo, o teatro na Grécia Clássica, na Inglaterra Elizabetana, o romance nos séculos XVIII e XIX, o cinema e a televisão no século XX, o computador em nossos dias, o estudioso deve reconstruir tanto as condições históricas quanto a materialidade do meio de comunicação. Então, ele falou que para o entendimento de uma forma particular de comunicação, o estudioso deve reconstruir as condições históricas quanto à materialidade do meio de comunicação. Então, ele não vai dispensar, ele precisa dessas condições históricas para reconstruir. Aí ele vem e coloca aí no texto como exemplo o teatro, o romance, o cinema, porque tudo isso são formas particulares de comunicação, legal? Então tem que avaliar o hábito mental da época para reconstruir, para avaliar como era o teatro na época, como era a televisão na época. Então vamos lá. Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator constituem uma materialidade muito diferente que será criada pelo advento. Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator constituem uma materialidade muito diferente da que será criada pelo advento e difusão da imprensa. Então, no teatro, a gente tem a voz e o corpo, no teatro. Na imprensa, já não é a voz e o corpo, pois os tipos impressos tendem, ao contrário, excluir, os tipos impressos excluem o corpo do circuito comunicativo. Já os meios audiovisuais e informáticos promovem um certo retorno do corpo, mas sob o signo da virtualidade. Compreender, portanto, como tais materialidades influenciam na elaboração do ato comunicativo é fundamental para se entender como chegam a interferir na própria ordenação da sociedade. Legal? Então, ele diz que a gente vai ter que avaliar, como era a materialidade, para trabalhar com a materialidade, reconstruir como era na época, e para reconstruir a gente vai avaliar como eram as instituições, quais eram os hábitos mentais, como é que aquela sociedade se comportava. Então, aí ele veio e colocou como exemplo o cinema, a televisão, o teatro, ele colocou no texto exemplos de formas de comunicação. Aí o item diz o seguinte, item número 3, das ideias do texto, depreende-se que, para um bom entendimento da história do rádio,
como meio de comunicação, por exemplo, professora, para aí, esse item já é falso, professor, eu acho que esse item já é falso, porque o texto não falou do rádio. Opa, vamos tomar cuidado, porque lá ele falou o cinema, a televisão, o teatro, lá ele colocou exemplos de forma de comunicação, e aqui ele colocou o rádio como mais um exemplo de meio de comunicação. Então, observe que você está falando do meio de comunicação, então é claro que o rádio é um meio de comunicação. Tudo legal? Então, o rádio aqui, claro que está de acordo, ele colocou mais um exemplo de um meio de comunicação, já que o texto fala de meio de comunicação. Ele falou que é preciso atentar, entre outros aspectos, para entender a história do rádio. É preciso atentar, entre outros aspectos, não só para como, o modo como se ouviu. Lembra que nós marcamos lá no texto os hábitos mentais de uma época? Então, não só o modo como se ouviu e se ouve o rádio, se era individual ou coletivamente. Então, quais eram os hábitos mentais? Está no texto e a gente acabou de ler. Mas também para os diversos formatos desse aparelho, desde o seu surgimento. Vocês concordam que se eu quero entender a história do rádio, se naquela época o rádio era ouvido individualmente, com certeza ele teria um formato. Se o rádio era ouvido coletivamente, com certeza ele teria outro formato. Tudo legal? Então, na verdade, a gente vai ter que avaliar o conjunto para saber se era individual ou coletivamente, a gente vai ter que avaliar o contexto para saber realmente a história de um meio de comunicação. Tudo legal? Então aqui, pessoal, temos um item verdadeiro ou falso? Temos um item verdadeiro. E eu quero só que vocês se atentem com relação ao seguinte, ele falou, depreende-se, mas o rádio não estava de forma explícita no texto. É uma informação que a gente encontrou de forma subentendida, porque o rádio é um meio de comunicação e essa informação está subentendida ali. Legal? Então vamos aí para a questão número 4, vamos para o próximo vídeo.